Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o professor Paulo Guimarães, estamos juntos mais uma vez. Vamos agora conversar um pouco sobre o inquérito policial militar. Lembra você que eu estou lá nas redes sociais, você me encontra lá no Instagram, no @prof. Paulo Guimarães, e também lá no YouTube, no canal Professor Paulo Guimarães. Vamos agora conversar um pouquinho a respeito desse, que é um assunto tão importante para a gente, que é o inquérito policial militar. Primeiro, a gente vai tratar da finalidade do inquérito que está lá no artigo 9º. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade principal é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal. Isso aqui é interessante, viu? Porque o inquérito policial militar, ele não serve, né? E algumas pessoas vão até estranhar isso, mas ele não serve para apontar definitivamente a ocorrência de um ilícito e o seu autor. Não é para isso que serve. O inquérito policial militar serve para verificar se vale a pena instaurar um processo penal militar. É isso. Tá? É para isso que ele serve. E o que é essa verificação, se vale a pena ou não? É verificar se existem indícios suficientes de que aquele fato ocorreu, aquele crime militar ocorreu, e se existem indícios suficientes de quem é o seu autor, quem foi que cometeu o crime. Se existem indícios suficientes, beleza, a gente pode instaurar então um processo penal militar, e aí no processo a gente vai produzir mais informações, produzir novas peças, a gente vai fazer aquilo que é necessário para verificar se realmente aquilo ali ocorreu e se realmente o autor foi aquela pessoa que está sendo apontada ali no inquérito. O inquérito levanta elementos de prova, sim, mas ele não se pretende definitivo em relação ao apontamento dos elementos de autoria e de materialidade, beleza? Vamos lá, continuando aqui, a gente viu que o inquérito tem caráter de instrução provisória e características de apuração sumária, né? Então, apuração sumária e instrução provisória são características próprias do inquérito, né? E aí você vai ver que ele não é completo, né? Que esse não é um ponto do inquérito, né? Ele não é completo, ele não é final, vamos dizer assim. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código. Aí aqui a gente fala do quê? Estamos falando, então, de perícias de caráter técnico, né? Se no âmbito do inquérito foi realizado, por exemplo, o exame de DNA, então não é necessário que no processo penal militar esse exame de DNA seja repetido, seja feito novamente um novo exame e tal para verificar a mesma coisa. Não, isso não é necessário, né? Se no inquérito foi feito o exame de corpo de delito, o corpo de delito vai ser suficiente para ir para os autos do processo, beleza? Então não é o fato de um inquérito ter caráter sumário de instrução provisória que faz com que perícias e exames precisem ser repetidos no processo penal. Não, se eles foram feitos no inquérito da maneira adequada, por peritos idôneos, com a técnica certa, tudo, eles não precisam ser repetidos na fase processual. Características do inquérito policial militar. Vamos lá. Ele é um procedimento escrito, né? Ele não poderia fornecer os subsídios necessários se ele não fosse escrito, né? Inclusive, deve haver a designação de um escrivão, né? Como a gente vai ver, está lá no artigo 11 do CPPM. Ele é provisório, né? Ele serve para subsidiar a ação penal militar, então ele não se pretende definitivo, né? Incompleto. Ele tem caráter informativo e instrumental, né? Ele se destina a trazer elementos para a propositura da ação penal. Ele é não contraditório ou inquisitivo, né? Isso aqui é interessante também lembrar, né? Eu já falei para você, mas não custa repetir, que o processo penal militar ele vai ter a fase não contraditória, né? Ou a fase inquisitorial, que é justamente no inquérito, e a fase processual, né? Ou a fase contraditória, que se dá no processo penal. Ele é sigiloso, isso aqui também é interessante, né? Se existe um trabalho investigativo, é necessário manter o sigilo, né? Para assegurar justamente a eficácia desses procedimentos, mas aqui você deve lembrar que existe o direito assegurado lá pelo STF, isso você vê na súmula vinculante número 14, né?
Isso aqui é interessante lembrar também, né, para fins de processo penal comum, enfim, mas está na súmula vinculante número 14, o direito conferido pelo STF, né, ao defensor de ter acesso aos elementos de prova que já estejam documentados no procedimento investigativo. Né? Veja, o fato de o inquérito ser sigiloso não significa que o próprio defensor, seu advogado, não possam ter acesso aos elementos de prova produzidos contra ele. Né? Aí não faria sentido. A gente está falando de sigilo, beleza, sim, sigilo e tal, massa. Agora, o sigilo ele não pode atrapalhar a defesa. Né? Então, se foi feita uma perícia, por exemplo, eu enquanto na condição de acusado ou de indiciado, eu preciso conhecer o resultado dessa perícia. Né? Sem saber o que a perícia apontou, eu não posso me defender. Né? E sem poder me defender, obviamente, a própria Constituição está sendo ofendida, né? O princípio do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e tudo aquilo que a gente já estudou aqui, né, no início do nosso curso. Tá? Ainda continuando as características do IPM. Existe a discricionariedade das investigações, então o encarregado ele tem um amplo grau de liberdade, né, para fazer as investigações, e aí é interessante mencionar aqui que o IPM ele não goza de um rito próprio. Né? Ele não goza de um rito próprio, ele não tem, diferentemente do que acontece no processo penal militar, não existem passos que sejam delimitados de maneira tão clara assim acerca do que deve ser feito, né? Das fases do processo, etc. Né? Não existem passos tão bem delimitados, tão bem estabelecidos como acontece no processo penal comum. Então existe um grau de liberdade maior, né, conferida ao encarregado, né, aqui neste caso, tá? Modos como o IPM pode ser iniciado. Aí a gente vai para o artigo 10. O inquérito é iniciado mediante portaria. A linha A, de ofício pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. Então nós temos aí o IPM sendo instaurado sempre por meio de portaria da autoridade competente, né, de uma forma ou de outra. Na linha A, a possibilidade de instauração de ofício, né, pela autoridade sob a jurisdição da qual ocorreu, né, aquele ilícito penal, né, ocorreu aquele crime militar. A linha B, por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que em caso de urgência poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. Então nós temos aqui essa determinação ou delegação, né, da autoridade competente. E aí você vai ter, por exemplo, uma alta autoridade, né, dando a atribuição de instaurar o IPM à autoridade de determinada jurisdição, né, o comandante de uma determinada organização, e por aí vai. Letra C, em virtude de requisição do Ministério Público, né, e aí lembre-se que mesmo assim ele é instaurado mediante portaria, mesmo quando há requisição do MPM, né? Lembra que o MPM requisita a instauração, né? Nesse caso, a autoridade policial militar é obrigada a publicar a portaria. Eu aproveito para fazer essa ressalva aqui, né? Lembre-se que quando a gente fala em requisitar, né? Quando a gente diz que alguma autoridade requisita algo, né? Requisitar significa que ela determina que se faça, né? Determina que se faça. Não é uma possibilidade, não é uma faculdade, não. Ela determina que se faça, tem que fazer, tá? Isso é a requisição, né? Não é simplesmente um convite ou um pedido, né? É uma requisição que está sendo feita ali. Letra D, por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 25, né? E você vai lembrar que essa hipótese aqui ela não é mais aplicável, né? Porque você tem no CPPM a previsão do corregedor da Justiça Militar, né, determinando o desarquivamento de inquérito, etc., né, mas a Constituição ela deu independência ao Ministério Público. Né, então você não pode ter um juiz determinando que o inquérito seja desarquivado, né, o juiz mandando instaurar o inquérito policial militar. Isso não faz sentido. Né, porque o Ministério Público tem independência, o Ministério Público ele não está sujeito, né, às restrições impostas pelo Poder Judiciário. Então essa hipótese aqui ela não seria mais aplicável.
Letra E, a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal cuja repressão caiba à Justiça Militar. Lembrando que esse requerimento da parte ofendida aqui nada mais é do que a notícia crimes, né? É a denúncia, como a gente costuma dizer, né? Seria a parte ofendida, a vítima do crime, indo até a autoridade policial militar ou até o próprio Ministério Público e dizendo o que aconteceu, relatando os fatos e trazendo provas. Lembre-se que não existe ação penal privada no direito penal militar. Existe apenas ação penal privada subsidiária da pública que é prevista na Constituição, né? Mas não existem crimes de ação penal privada, né, no âmbito do direito penal militar. Então a gente está falando aqui simplesmente da notícia crimes, né? Estamos falando simplesmente da comunicação do fato delituoso sendo feita pela vítima do crime, né? Por aquela pessoa que sofreu, né, aquela condição ali. Letra F. Quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar resulte indício da existência de infração penal militar. Né? Aí é a questão da sindicância, né? Quando a autoridade policial militar ela tem em mãos o indício do cometimento de infração penal militar, né, não deve ser aberta uma sindicância, porque é caso de IPM. Né? A sindicância é uma apuração mais simples, né, justamente visando a aplicação de sanções de natureza administrativa. Né? Aí não é o caso, né? Seria o caso de abrir o IPM. Agora, pode acontecer o contrário, a autoridade viu que existe um caso que ela acha que é de aplicação de sanção disciplinar, abriu uma sindicância, mas ali nas investigações, ali apurando os fatos, percebeu que na verdade era um crime militar. Então, a partir daí, né, pode ser instaurado o inquérito policial militar. Não cabe à autoridade policial militar promover o arquivamento do inquérito policial militar. Né? Isso aqui é interessante também. Né? Não cabe o arquivamento do IPM pela própria autoridade policial militar. Mesmo que a Polícia Judiciária Militar entenda que não existe crime, ela precisa encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai encaminhar o inquérito ao Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar vai verificar se realmente é caso de arquivamento e, se for o caso, né, vai requerer o arquivamento do inquérito. Tá? Então, a própria autoridade policial militar não pode determinar por si só o arquivamento do IPM. Isso aqui é um ponto importantíssimo que aparece bastante em questões de prova. Parágrafo 1º, né? Estamos analisando aqui, só lembrando, o artigo 10. Tá? Parágrafo 1º. Tendo o infrator posto igual ou superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviço, em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a comunicação do fato à autoridade superior competente para que esta torne efetiva a delegação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 79. Veja, na prática essa situação não acontece, porque a praxe nas Forças Armadas quando o oficial mais novo é nomeado para uma função de comando de unidade, os mais antigos eles são logo transferidos, né? Justamente para manter a hierarquia e a disciplina ali naquela unidade. Então, em geral, o oficial comandante vai ser o mais antigo. Ainda que ele não seja, né, os outros, como praxe, os outros vão ser transferidos para outra localidade. Então, por causa disso, essa possibilidade aqui do parágrafo 1º, ela dificilmente vai ocorrer na prática, né? Providências antes do inquérito. O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente providências cabíveis previstas no artigo 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar. Então, o que é que vai acontecer aqui? Né? São ações emergenciais que devem ser adotadas diante da prática de um crime. Né? Então, veja, se você tem, por exemplo, né, uma situação ali em que há um flagrante, né, ou pode ser um flagrante, ou pode ser simplesmente um oficial que está de dia ali, né, ou o oficial que está de serviço, ele foi e verificou que ocorreu um crime. Verificou que há indícios ali. Sei lá, vamos supor que o cara estava lá, né, ele estava lá de serviço, e aí ele se deparou com uma situação em que ele encontrou sangue pelo chão, né, encontrou peças de uniforme ensanguentadas e tudo. Veja,
não é razoável imaginar que esse oficial de dia vai ter que entrar em contato com o comandante, que vai subir a cadeia hierárquica até chegar na autoridade responsável pela instauração do IPM, que vai fazer a delegação a um outro oficial, ou até aquele mesmo oficial de dia, para que ele seja encarregado, aí vai ser instaurado o IPM. Não, né, gente? O oficial de dia ou o oficial de serviço naquele momento ali, ele tem que já tomar providências ali para preservar a cena do crime, né, para preservar eventuais possibilidades de perícia, de contaminação, né, e entre outras coisas, né, já levantar algumas informações e por aí vai. Isso tudo são providências que estão no artigo 12, que a gente vai ver daqui a pouco, mas que devem ser tomadas imediatamente, conforme essa previsão aqui do parágrafo 2º, né, do artigo 10. Infração de natureza não militar. Parágrafo 3º. Se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz de menores. Veja só, não cabe, né, à autoridade policial militar a competência jurisdicional. Obviamente pode haver alguma situação em que não vai ser tão claro assim se a competência da justiça militar ou da justiça comum, mas o que se exige é que a autoridade policial militar faça a comunicação do fato à autoridade policial competente quando o crime for claramente de competência da justiça comum, né? Quando for claramente de competência. Veja, você não pode exigir que o oficial ali, né, que ele seja um jurista, né, alguém que tem profundo conhecimento acerca das normas processuais, de estabelecimento de competência da justiça militar e da justiça comum, etc. Né? Não faz sentido isso, né? Mas se for claramente competência da justiça comum, aí beleza, aí ele vai lá e faz a comunicação do fato. Se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato ao ministro e ao chefe de Estado-Maior competentes, obedecidos os trâmites regulamentares. Então, aí aqui a coisa vai ficando diferente, né? Se a gente estiver falando de um oficial general, né, ele não é julgado, né, pela Justiça Militar da União no primeiro grau, ele é julgado diretamente pelo STM, ele tem prerrogativa de foro. E por conta disso, né, esse fato deve ser comunicado ao comandante da força, e o comandante da força é que vai tomar as providências em termos de inquérito e de processo, aí tem, né, normas específicas aí para isso. Indícios contra o oficial de posto superior ou mais antigo no curso do inquérito. Se no curso do inquérito seu encarregado verificar a existência de indícios contra o oficial de posto superior ao seu ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial. Aí o que é que está acontecendo? Você tem um oficial que é encarregado do IPM, esse oficial, né, ele, ao conduzir as investigações, ele verificou que há indícios de que houve, por exemplo, a coautoria de um outro oficial que é superior a ele próprio. Né? Ele chegou, ele assumiu o IPM para investigar alguém que era seu subordinado, né, mas ao dar andamento ao processo, né, a investigação, ele percebeu, né, descobriu indícios que ligam, né, os fatos a um oficial que é superior a ele próprio. Então, o que é que vai acontecer neste caso? Ele vai tomar as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a um outro oficial, né? Então, deve ser suspenso o curso do inquérito, ele deve comunicar o fato à autoridade que fez a delegação para que ela determine, né, as providências no sentido de buscar um outro encarregado. Escrivão do inquérito, artigo 11. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação, para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Então, o que é que vai acontecer aqui? Temos o escrivão, né? O escrivão vai ser um militar, que vai ser responsável pelos registros ali relacionados ao inquérito, né? E ele vai ser designado pelo encarregado. Aí o interessante é que o artigo 11 aqui, né, ele traz já uma diretriz acerca de quem deve atuar nessa condição de escrivão. Ó, ele diz, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e se o indiciado for praça, né, ou civil, sargento, subtenente ou suboficial. Né? Então, o encarregado tem que ser oficial, mas o escrivão pode ser também uma praça.
O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações deste Código no exercício da função. Medidas preliminares, vamos lá. Essas são as medidas que eu mencionei aqui, que estão no artigo 12 e que devem ser adotadas pelo oficial que tomar conhecimento dos fatos. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, a autoridade a que se refere o parágrafo 2º do artigo 10, se possível. Aí vamos lá. Dirigir-se-á ao local, providenciando para que não alterem o estado e a situação das coisas enquanto necessário, apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato, efetuar a prisão do infrator, e colher as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Lembrando que essas providências devem ser adotadas pelo oficial de dia, o oficial que estiver de serviço. Não estou falando aqui do encarregado do inquérito. São justamente providências preliminares que ele deve adotar antes, né, do ato de delegação, tá? Antes da determinação de quem é que vai ser esse encarregado. Formação do inquérito, artigo 13. O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste, tomar as medidas previstas no artigo 12, se ainda não tiverem sido, né? Aí a gente já vê, o encarregado chegou, né? O encarregado chegou, está lá fazendo o seu trabalho e tal, né? Então ele vai tomar essas medidas aí do artigo 12 que a gente acabou de mencionar, caso ainda não tenham sido tomadas, ouvir o ofendido. Então isso é uma coisa importantíssima também que ele vai fazer, né? Ouvir a vítima ali do crime, ouvir o próprio indiciado, obviamente, né? Saber, né, o que é que está acontecendo ali, né? Como é que ele está vendo a situação, o que é que ele tem a falar. Ouvir testemunhas, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acareações, então pedir para que as pessoas envolvidas façam esse reconhecimento, colocar face a face ali, né, quem estiver trazendo informações divergentes, né, essa é a chamada acareação. Letra G, determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação. Então, determinar que haja essa avaliação e identificação quando for um crime que envolva coisa, né? Isso aí, lembrando, né? Quando for um crime que envolva um bem patrimonial, né? Letra H, proceder a buscas e apreensões. Letra I, tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor ou a independência para a realização de perícias ou exames. Reconstituição dos fatos. Está no parágrafo único. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. Né? Aqui a gente tem umas regras que são parecidas com as da legislação penal comum, mas, sinceramente, eu acho um pouco estranho, né, que haja essas restrições. Tudo bem, moral, bons costumes, etc., beleza. Né, você vai, sei lá, vamos supor que tenha sido um crime contra a dignidade sexual, você vai reconstituir aquele crime ali, não faz sentido, né? Mas existe a restrição aqui, ó, desde que nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. Eu fico pensando, pô, como é que você vai fazer uma reconstituição que não atenta contra a hierarquia ou a disciplina militar, né? Como é que isso vai funcionar? Como é que... Né, em que situações isso vai ocorrer? Né? O CPPM não nos dá essa resposta, ele apenas diz isso, né, que não devem ocorrer reconstituições que atentem contra a hierarquia ou a disciplina militares. Né? Vamos seguindo adiante aqui, né, para a gente entender essa lógica do CPPM. Assistência de procurador, está lá no artigo 14. Em se tratando de apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. Aqui, né, se fala em procurador, né, mas na realidade hoje,
né, esse cargo ele tem um outro nome, né? Ele é o promotor de justiça, tá? Ele é o promotor de justiça, não é procurador, né? O promotor de justiça militar. Antigamente ele era chamado de procurador, hoje não é mais. Pela redação aqui, você pode até ser enganado achando que o membro do MPM, o promotor, ele vai obedecer às ordens do encarregado, né? Na verdade, não é isso, né? O procurador-geral ele vai indicar um promotor de justiça para acompanhar as investigações, mas lembre-se que o Ministério Público pode, inclusive, determinar que o encarregado, né, promova diligências, né? Então não existe essa hierarquização. Claro, nem o encarregado está sujeito hierarquicamente ao Ministério Público e nem o contrário, né? Mas lembre-se que o Ministério Público ele não, como é que posso dizer? Ele não está sujeito à hierarquia militar, né? Ele não chega, né, para ser mandado, vamos dizer assim, né, dentro da instituição militar, né? O Ministério Público ele tem suas prerrogativas funcionais, né, previstas na Constituição, etc. E uma delas é determinar que o próprio encarregado do IPM adote diligências, né, ou determinar até a instauração do IPM, né, como a gente já viu aqui na nossa aula de hoje. Vamos lá, falando agora do encarregado do inquérito. Será encarregado do inquérito sempre que possível oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente e, em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, ser-lo-á sempre que possível oficial superior, atendido em cada caso a sua hierarquia, se oficial ou indiciado. Então a gente já falou das questões hierárquicas, né, relacionadas a designação aqui do encarregado, né, que o encarregado tem que ser um oficial da ativa e que ele tem que ser de posto superior ao do indiciado, ou se ele não for de posto superior ao do indiciado, mas que seja do mesmo posto, porém mais antigo, tendo, portanto, precedência funcional sobre o indiciado. Aqui nós temos uma complementação dessas regras, né, dizendo que deve ser, né, preferencialmente um capitão ou capitão-tenente, que é o nome do capitão da Marinha, né, o capitão-tenente, então o encarregado do inquérito. Então já não é para ser qualquer oficial, né, já não é para ser qualquer oficial. E existe ainda a ressalva feita aqui dizendo que se a gente estiver falando de crime contra a segurança nacional, será sempre que possível um oficial superior, ou seja, um major, tenente-coronel ou coronel, né, se o indiciado for oficial. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado, já falamos sobre isso também. O fato do inquérito ser sigiloso não significa que o defensor do indiciado não possa ter conhecimento, né? E isso está na súmula vinculante número 14 do STF. O encarregado do IPM deve franquear acesso aos autos do inquérito ao advogado do indiciado e aos membros do Ministério Público Militar, né? Isso aí, lembre-se, né, está de acordo com a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. É muito importante lembrar da súmula vinculante, tá? Isso aí já apareceu em questões de prova mais de uma vez. Incomunicabilidade do indiciado. O encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado que estiver legalmente preso por 3 dias no máximo. Veja, essa redação continua lá, né, no CPPM, né, tá lá no artigo 17. Mas você já sabe disso, né, porque a gente já falou antes e você já estudou direito constitucional, esse dispositivo claramente não foi recepcionado pela Constituição. Porque a Constituição Federal de 1988 ela veda a incomunicabilidade do preso, né? Ela proíbe claramente, taxativamente, a incomunicabilidade do preso. Então o preso ele não pode permanecer incomunicável, né? Isso não pode acontecer, não é admitido pela Constituição. Logo, esse artigo 17 não foi recepcionado, definitivamente não foi recepcionado pela Constituição Federal, apesar dele continuar lá, né? Ele continua lá escrito no CPPM. Vamos passar à análise do artigo 18. Trata da detenção do indiciado. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pelo comandante da região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. Aqui é a famigerada prisão para averiguações, né? Prisão para averiguações. Independentemente de flagrante delito,
né? Prisão apenas para fins de investigação. Né? Você pode olhar e pensar, pô, não pode e tal, né? O cara ser preso, né, simplesmente para investigação, etc. Né? Mas, assim, a Constituição ela traz restrições em termos de prisão que são aplicáveis especificamente aos civis, né? E aí você precisa lembrar disso, né? Lá na Constituição tá lá, ó, deixa eu te dizer, tá lá no artigo 5º, inciso 16. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E aí é que está o pulo do gato. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Né? Então pode haver outras hipóteses de prisão, além do flagrante delito e da ordem judicial, no crime militar também, não só na infração disciplinar. Muita gente não lembra disso, né? Mas pode haver. Então acredito eu que esse dispositivo foi sim recepcionado pela Constituição. E lembre-se que ele determina uma hipótese de prisão, né? Ele levanta uma hipótese de prisão que não é disciplinar, mas também não é determinada pela autoridade judiciária. Né? Ela é determinada pela autoridade administrativa militar. Ó, tá aqui, ó. Diz que o indiciado poderá ficar detido durante as investigações até 30 dias, etc. E que a detenção vai ser comunicada à autoridade judiciária competente. Tá vendo? Comunicada. Não quer dizer que a autoridade judiciária que vai decidir prender, não. Né? Quer dizer que ela vai ser comunicada. Né? E que o prazo ainda pode ser prorrogado por mais 20 dias. Então me parece que isso aqui foi sim recepcionado pela Constituição, né? Por estranho que possa parecer para nós, tá? Se entender necessário, o encarregado do inquérito solicitará dentro do mesmo prazo ou sua prorrogação, justificando a decretação da prisão preventiva ou de menagem do indiciado. Né? Então o encarregado pode aqui solicitar que seja decretada a prisão preventiva ou a menagem. Menagem é quando, né, o cara ele não fica exatamente preso, né, mas ele fica com a sua liberdade circunscrita à unidade militar. Ele pode circular dentro da unidade militar, mas ele não pode sair, né? Ele não pode sair de lá. Então essa é a menagem, né? Seria algo entre a liberdade e a prisão, né? Ele não tá atrás das grades, mas ele tem que ficar ali circunscrito à unidade militar, né? Ele não pode sair dali, tá? E aí, nesse prazo previsto aqui da prisão para averiguações, pode o encarregado ainda solicitar que ela seja convertida em prisão preventiva ou em menagem. As testemunhas e o indiciado, exceto o caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeia entre as 7 e as 18 horas. Isso já caiu em prova, tá? Por incrível que pareça, né? Essa bobagem já caiu em prova. Né? O horário, né, entre 7 e as 18 horas, em regra, né, é a hora em que as testemunhas e o indiciado serão ouvidos, exceto em caso de urgência inadiável. Né? Seja lá o que isso for, né? Uma urgência inadiável. Não é? Beleza. O escrivão lavrará a sentada do dia e hora do início das inquirições ou depoimentos, e da mesma forma do seu encerramento ou interrupções no final daquele período. O escrivão ele toma nota ali do que está acontecendo. A testemunha não será inquirida por mais de 4 horas consecutivas, né? Pô, sacanagem, né? Ouvir a pessoa por mais de 4 horas consecutivas, né? Sendo-lhe facultado descanso de meia hora, sempre que tiver que prestar declarações além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às 18 horas será encerrado para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Temos 7 às 18, se às 18 horas não concluiu, então no dia seguinte se retoma. Não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá ser adiada para o primeiro dia em que o for, salvo o caso de urgência. Né? Se for a sexta, né, e volta na segunda, a não ser que haja urgência, aí no caso de urgência a pessoa pode ser ouvida ainda no sábado. O inquérito deverá terminar em 20 dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Então temos aqui as regras acerca do prazo para a conclusão do IPM. Isso aqui é muito importante, cai muito em prova. Então, 40 dias se solto, 20 dias se preso. Agora, o marco inicial da contagem desses prazos é diferente, tá? Se for o caso do cara estar preso, aí são 20 dias a partir da prisão. Se for o caso dele estar solto, são 40 dias a partir da instauração do IPM,
ok? Cuidado para você não confundir uma coisa com a outra. Isso aqui também cai em questão de prova. 20 dias se preso, 40 dias se solto, mas, né, 20 dias contados da prisão e 40 dias da data da instauração do inquérito. Esse prazo poderá ser prorrogado, o de 40 dias, né, poderá ser prorrogado mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. Então, o pedido de prorrogação tem que ser feito antes da conclusão do prazo de 40 dias, né, e essa prorrogação pode se dar por mais 20 dias. Não haverá mais prorrogação, além da prevista no parágrafo 1º, salvo dificuldade insuperável a juízo do ministro de Estado competente. Veja, né, aí tem que ter a decisão aqui que seria do comandante, né, seria do comandante. Para haver mais prorrogação além dessa dos 20 dias. Os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz para juntada ao processo. Ainda no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento. Todas as peças do inquérito serão por ordem cronológica, reunidas num só processado e datilografadas em espaço 2, com as folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. Eu sempre acho engraçado quando eu vejo essas regras muito específicas sobre a organização de documentos, né, porque são coisas totalmente desnecessárias hoje, né? Dizer, não, tem que ser datilografado em espaço 2. Veja que negócio bizarro, né? Hoje não precisa mais isso, né? Os processos são eletrônicos e tal, especialmente na justiça militar, em que não há tantos processos assim, então, em geral, eles são muito bem organizados, né? Os processos são mais rápidos e mais bem organizados na justiça militar, né? Então, enfim, tá no CPPM, pode cair na prova, né? Então, vamos lá. De cada documento junto a que se procederá despacho do encarregado do inquérito, o escrivão lavrará o respectivo termo mencionando a data, né? Essas são as técnicas processuais comuns que você já conhece, tá? O inquérito será encerrado com um minucioso relatório em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando-se neste último caso justificadamente sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado nos termos legais. Então, relatório é a peça que encerra o inquérito, né? É o relatório do encarregado. Lá ele vai tratar das diligências, das pessoas que foram ouvidas, dos resultados, né? Relatando ali tudo o que aconteceu. Dirá se ele identifica infração disciplinar ou se identifica indício de crime, né? E, neste último caso, ele, né, no caso de crime, né, se ele verificar que, né, se ele considerar que existe crime, ele vai, né, propor a prisão preventiva do indiciado, né, nos termos legais, se for o caso. No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, que é o que acontece sempre, né, o seu encarregado vai enviá-lo à autoridade que recebeu a delegação, para que ele homologue ou não a solução, aplique a penalidade, no caso de ter sido apurada em infração disciplinar, ou determine novas diligências, se as julgar necessárias. Então, o que é que o cara vai fazer? Né? Ele vai remeter o inquérito à autoridade que fez a delegação, né? A autoridade, né, da qual ele recebeu a delegação, ela vai homologar ou não a solução que foi dada. Se for o caso de infração disciplinar, ela vai aplicar a penalidade, né, mediante a proposta feita, né, ou ela pode também determinar novas diligências, se for o caso. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução diferente, né? É possível também, né? É possível que o oficial vai lá, ele conduz o inquérito todo, né? O encarregado conduz o inquérito, vai, faz e acontece, e quando chega no final do processo, né, a autoridade que fez a delegação, ela discorda. Ela diz, não, eu discordo dessa conclusão aqui. Então ela pode fazer diferente, né? Ela pode trazer uma outra conclusão, pode promover novas diligências, enfim, pode, né, trabalhar de outra maneira.
Os autos do inquérito serão remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, onde ocorreu a infração penal, acompanhados dos instrumentos desta, bem como dos objetos que interessem à sua prova, né? Auditor aqui no caso é o juiz, né? Que não tem mais esse nome. Hoje era chamado juiz federal da Justiça Militar da União, né? Mas é dele que a gente está falando aqui. Os autos do inquérito vão ser encaminhados ao juiz, né, do local onde ocorreu a infração, além, né, dos instrumentos, objetos e outras coisas que interessem também para o juiz. Na circunscrição onde houver auditorias especializadas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tendenciar para a remessa a especialização de cada uma. Onde houver mais de uma na mesma sede, especializada ou não, a remessa vai ser feita a primeira para a respectiva distribuição. Veja, né, isso aqui já não é mais aplicável porque antigamente existiam auditorias especializadas, ou seja, militares da Marinha eram julgados numa auditoria, militares do Exército em outra, militares da Aeronáutica em outra. Isso não existe mais hoje. Né? Toda circunscrição, toda auditoria, todo conselho tem a competência ampla. Né? Então, o conselho vai ser formado por oficiais de diferentes forças. Né? E eles vão julgar oficiais e praças e civis também, enfim, pessoas que vêm tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica indistintamente. Tá? Então, não existe mais essa especialização em termos de auditoria. Já existiu no passado, hoje isso não existe mais. Tá? Os autos de inquérito instaurado fora do território nacional serão remetidos à primeira auditoria da circunscrição com sede na capital da União, atendida contudo a especialização referida no parágrafo anterior. Né? Então, a primeira auditoria lá de Brasília é que trata de inquéritos instaurados fora do país. A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Já falamos sobre isso também, né? O encarregado, né? Nem a própria autoridade responsável pelo IPM pode mandar arquivar o inquérito por si só, né? Não pode, tem que remeter sempre ao Poder Judiciário antes, e o Poder Judiciário vai remeter ao Ministério Público. Se for o caso, o Ministério Público vai pedir para arquivar, mesmo que o encarregado conclua pela inexistência do crime ou pela inimputabilidade do indiciado, tá? Mesmo que a conclusão dele seja, não houve crime, então não, esse cara aqui é inimputável, ele não pode ser punido, mesmo assim ele não pode mandar arquivar o feito sozinho. O arquivamento de inquérito não obsta à instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. Então não pode haver, né, ou melhor, pode haver a instauração de outro inquérito se aparecerem novas provas, né? Não existe aqui uma coisa julgada em termos de inquérito arquivado. Né? Mesmo que o inquérito tenha sido arquivado, se aparecerem novas provas, pode ser instaurado um novo inquérito e aqueles fatos podem ser apurados novamente sem problemas, né? Sem maiores dificuldades. Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público. Né? Então, o juiz vai remeter os autos ao Ministério Público para que ele verifique, né, se é o caso, né, de arquivar o inquérito novo ou não, né, enfim, de como fazer isso daí, né, o MP é que vai, né, determinar. O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos se entender inadequada a instauração do inquérito, né, então poderá haver isso também. Com relação à devolução, lá no artigo 26, os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser mediante requisição do Ministério Público, né, caso o próprio Ministério Público determine essa devolução para novas diligências, né, que ele considere imprescindíveis, ou por determinação do juiz antes da denúncia para o preenchimento de formalidades. Né. Então, se o Ministério Público apresenta a denúncia, né, ou o próprio juiz analisa o inquérito e verifica que falta alguma coisa, então o juiz pode determinar que novas formalidades sejam adotadas a fim de complementar, né, aquele inquérito ali. Em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo não excedente a 20 dias para restituição dos autos. Artigo 27. Se por si só for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena.
A remessa dos autos com breve relatório da autoridade policial militar far-se-á sem demora ao juiz competente. Então, se o militar é preso em flagrante delito, né, não se abre automaticamente o IPM. Tá? O que é feito é um auto de prisão em flagrante. E aí, dependendo do crime, o auto de prisão em flagrante ele pode ser suficiente para elucidar as questões e para subsidiar a atuação do Ministério Público. Por isso se diz que pode ser que não seja necessário abrir o IPM, a depender do caso. Né? Se for um crime mais simples, né? Um crime que não exija grande dilação probatória, etc., então a gente pode ter aqui o auto de prisão em flagrante sendo considerado suficiente, né, para a propositura da denúncia. Isso acontece muito em crime contra a honra. Né? Crime contra a honra. Tá lá, o cara falou tal coisa, não precisa saber muita coisa não, né? Falou tal, né? Não precisa de perícia, então beleza. Né? O auto de prisão em flagrante já vai ser suficiente. Artigo 28. O inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público. A linha A, quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais. Então, se o fato e a autoria já estiverem esclarecidos, então não precisa de inquérito, ele poderá ser dispensado. A linha B, nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação cujo autor seja identificado. Então, já tem o escrito, já tem a publicação, já se sabe quem é o autor, então a gente não precisa de perícia, né, de outras peças, nada assim. A linha C, nos crimes previstos nos artigos 341 e 349 do Código Penal Militar. São os crimes de desacato e desobediência à decisão judicial. Né? São crimes também de prova simples e, por isso, eles não exigem a instauração do IPM. Agora, lembre-se que, em todos esses casos, o Ministério Público Militar ele tem total liberdade para requerer diligências, tá? Ainda que não haja instauração de um inquérito policial militar. Né? O MPM pode, de qualquer forma, requisitar diligências, certo? Aqui a gente encerra a nossa explanação teórica sobre o inquérito policial militar. Se você tiver dúvidas, eu estou lá no nosso fórum na área do aluno. Você me encontra também lá no Instagram, no @prof. Paulo Guimarães, e também lá no YouTube, no canal Professor Paulo Guimarães. Siga firme, continue estudando, sucesso, um grande abraço e até a próxima.